Sabemos da importância de debater sobre literatura, educação e cultura. Então nada melhor do que conversar com quem entende, não é mesmo? Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Desse jeito você consegue acompanhar as nossas novidades aqui no YouTube. Bora pra live? Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Gabriela, sou jornalista aqui na Estante Virtual e hoje vamos conversar com a Amanda Dias, da página Grana Preta, sobre finanças, como lidar melhor com as suas finanças pessoais. Ela é educadora financeira e tem uma página aqui no Instagram e no YouTube também. Ela já entrou aqui e vou chamá-la para conversa. Oi, Amanda! Hoje o Instagram não estava facilitando Ah, muito. não tá. Nossa, ele não estava enviando minha solicitação. Nunca tinha acontecido isso comigo. Não, aparecia para mim, eu te aceitava e nada acontecia. Ai, mas que bom Enfim, que a gente conseguiu. seja bem-vindo aqui à nossa página da Estante. Para quem está Obrigada. para quem tá chegando agora, a gente vai conversar com a Amanda Dias, da página Grana Preta, sobre como lidar melhor com as suas finanças. Amanda é educadora financeira e é jornalista econômica, certo? Certíssimo. Ela criou a página Grana Preta em 2018. No Instagram já tem mais de 30 mil seguidores e no YouTube já tem quase 2 mil seguidores. Isso. Amanda, para a gente começar, eu queria saber como surgiu o seu interesse pela área financeira e se você sempre gostou de entender esse assunto. Menina, assim, eu acredito muito em ancestralidade e tem alguma coisa, não sei se foi na água, mas assim, minha família toda é muito ligada com esse tema, embora a gente nunca se enxergou assim como uma família de pessoas que dialogam sobre isso, mas assim, meu irmão é gestor financeiro, a minha mãe trabalhou em administrativo a vida toda, o meu pai era empreendedor também, hoje é funcionário público, mas durante toda a minha infância eu cresci vendo meu pai empreender. Ele tinha um bar na rua, né? Um pequeno bar que vendia bebidas, refrigerante, etc. E eu cresci ali dentro desse espaço, vendo meu pai atender mesa, fazendo conta, anotando pedido, fechando conta, fazendo todas as continhas no caderno dos fiados, dos clientes. Então, eu sempre entendi a importância de ter esse controle. Até porque o dinheiro nunca faltou, né? Então, o controle era sempre muito presente na minha vida. Eu sempre via minha mãe guardando as notas, fazendo o controle no final do mês de tudo que ela tinha comprado. O meu pai também sempre anotando no caderninho. E mesmo sendo pouco o dinheiro, os meus pais conseguiram realizar muitos sonhos e hoje a gente tem um patrimônio, né? Eu já tenho uma casa própria, já nasci com uma casa própria, meu irmão também. E hoje os meus pais moram na praia, por exemplo. São pequenas realizações, mas que é gigante para a gente sabendo de onde a gente saiu. Então, eu sempre acreditei na importância disso para poder você ter uma organização e uma ascensão social, mas nunca focada apenas no status, mas sim numa ascensão social onde você consegue prover a sua família e gerar também patrimônio para gerações futuras. Com certeza. Você falou um pouco agora sobre a sua infância, a sua adolescência. E aí eu queria então falar um pouco sobre como você enxerga a educação financeira nas escolas, como é hoje, qual seria o cenário ideal. As crianças deveriam ser inseridas nesse assunto desde cedo. Sim, com certeza. Hoje a gente tem crianças que são muito expostas a gatilhos de consumo o tempo inteiro, na TV, no YouTube, em anúncios, no celular, nos eletrônicos. Então as crianças elas estão expostas a isso todo o tempo. Por que não falar de educação financeira, sabe? Eu não sei, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, por mim tá tudo certo. Ótimo. Então, eu acho muito importante, sim, falar de educação financeira quanto mais cedo, sabe? Se você tem a oportunidade de dar uma mesada para o seu filho, ainda que seja R$ 10, R$ 5,
até R$ 2, R$ 3. Isso é super importante para que ele desenvolva essa autonomia e essas metas com o dinheiro. Eu não recebi mesada, mas eu tinha primas que recebiam, e sempre que elas queriam comprar, por exemplo, o livro do Harry Potter, a trilogia do Harry Potter, elas juntavam mês a mês a mesada, sabe? Tipo, elas juntavam muitos meses a mesada para poder conseguir comprar. E aí, às vezes, quando elas queriam comprar algo que não era tão essencial, e aí você vê como a criança ela consegue entender o que é essencial e o que, que não é essencial. Às vezes elas juntavam meses e meses e aí iam lá para querer comprar alguma coisa. Aí depois elas ficavam, poxa, né? Vou dar esse dinheiro todo nisso aqui, ai, não quero mais não, sabe? Então é muito importante a gente falar de educação financeira para a criança, porque elas já estão ali, já são alvo do marketing, dos apelos de consumo, e às vezes, se a gente não falar de educação financeira para elas, quem acaba pagando é a família, né? Porque aí a criança vai fazer aquela birra, vai pedir, a mãe não pode dar, já se sente culpada, o pai também. Então é muito importante ter educação financeira e empreendedora também desde a infância. Assim. Sim. E aí, já tendo esse conhecimento desde cedo, no futuro ela já evita outros problemas financeiros, né? Como dívidas, empréstimos desnecessários. Né? Como é que você Com enxerga isso? certeza. Com certeza. Assim, o brasileiro hoje, ele se endivida por pouco. A dívida média do brasileiro hoje é de R$ 4.000. A maioria desses brasileiros se endividam porque perderam o emprego, perderam a renda e não tinham reserva de emergência. Então aí eles começam a se endividar para comprar o básico, que é comida, para alimentar a família. Então eles começam a se endividar no cartão, no cheque especial, que os juros são absurdos, e aí ele começa a formar aquela bola de neve de dívidas justamente por uma coisa que é básica, que é comida, para colocar comida na mesa. Então, se uma criança ela começa a ser exposta a isso, a quanto custa as coisas, a entender a relação com o dinheiro, entender a importância do dinheiro e como ele afeta nossas vidas, ela já vai crescer com outra visão em relação àquele dinheiro, sabe? Com certeza. Recebemos uma pergunta aqui. Como seria na prática ensinar isso para as crianças na escola? Bom, aí a gente tem o desenvolvimento de metodologias, né? É uma equipe junta, educadores financeiros, pedagogos, pensando em melhores formas de fazer isso. Mas a gente já tem o ENEF, a Semana de Educação Financeira, e a gente já tem também algumas instituições que disponibilizam livros infantis para falar sobre o assunto. Livros desde a educação básica até a educação do ensino médio. Esses livros estão em PDF. Eu não tenho como colocar o link aqui, mas eu já disponibilizei o link no meu perfil do Instagram, que são e-books onde essas mães, essas pessoas podem baixar para já começar a introduzir o tema dentro da sua casa. E esses livros, eles são bem didáticos e são conteúdo de apoio pedagógico mesmo. Então, tanto as mães que quiserem acessar, quanto professoras, educadoras e pedagogas, esses materiais já têm disponíveis na internet. Mas eu acho importante ter esse desenvolvimento de metodologias cada vez mais ativas para que essas crianças não só sentem, olhem para um quadro e tentem aprender finanças, mas que elas aprendam isso muito mais na prática, sabe? Com brincadeiras, com jogos, com feiras entre alunos, com vendas de produtos, coisas que faz em casa. Eu acho que daí você já começa a despertar isso na criança. Porque torna mais lúdico, né? É um assunto muitas vezes considerado complicado, ainda mais para uma criança, né? Uhum. Eu tenho pensado muito nisso, porque eu penso em ser mãe e aí eu fico pensando qual tipo de abordagem que eu vou ter com o meu filho, já que eu não sou a favor de infantilizar totalmente a criança. A gente fica achando que não vai entender, que isso é muito complicado. Mas se a gente conversa assim, de igual para igual, e muitas vezes a gente precisa tornar esse conteúdo cada vez mais palatável também para adultos,
tenha certeza que as crianças vão aprender, viu? Porque o poder de engajamento delas com o tema, às vezes, é mais poderoso que o nosso. Com certeza. A gente recebeu mais uma pergunta aqui. Você falou em essencial. Muitas pessoas acreditam no estilo de vida minimalista, essencialista, a uma classe média. Você concorda que com essas pessoas, ou acredita que o minimalismo, o essencialismo, pode ser estimulado em ambientes mais humildes, de classes mais baixas? Adorei a pergunta, Hugo. Gostei muito disso. E aí eu quero falar um pouco também sobre nomes, né? E conceitos que às vezes a gente importa de outros países, mas que a gente já vive aqui na prática. Como o conceito de mindset, por exemplo. O primeiro curso de finanças que eu fiz era um curso que trazia mindset, essas questões de mentalidade, como quebrar crenças limitantes. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, gente, eu já vivo isso na religião de matriz africana. Só que tem outro nome, sabe? Então, às vezes a gente já vive isso com outros nomes. E eu acho que o minimalismo é, assim, incrível para a gente conseguir pensar isso. Porque as populações mais pobres, elas já vivem o minimalismo, só que elas não enxergam isso como lugar de potência, elas enxergam apenas como pobreza. É igual a cultura maker, né? Que a gente está falando muito disso no universo empreendedor, que aqui no Brasil é gambiarra. Tem pessoas mais criativas que o brasileiro de baixa renda para fazer parte da cultura maker, para criar soluções no dia a dia, sendo que ele muitas vezes não tem aquele produto certo, mas ele vai criando ali, ele vai emendando um fio no outro, ele vai fazendo ali na casa dele, do it yourself, por exemplo. São muitos termos que a gente acabou importando dos Estados Unidos e de outros grandes países, mas que a gente já vive isso aqui na prática. E eu considero o minimalismo, assim, é o exemplo perfeito disso. Porque a minha casa, por exemplo, e eu aprendi a tomar gosto por isso. A minha casa, ela tem poucos móveis, tem um distanciamento bem grande entre os móveis, assim. É uma casa grande, mas bem vazia, assim, de móveis, não é cheia de coisa. E eu aprendi a viver nisso, porque eu cresci assim, tinha espaço para andar, tinha espaço para correr e ótimo. Só que a minha mãe sempre quis ter mais coisas e tal, só que a pobreza fez com que a gente adotasse esse estilo de vida mais simples, mais minimalista, e isso aí foi levando para frente, sabe, para outras gerações. Então acho que o baixa renda hoje ele já pratica o minimalismo sem saber, e a galera da classe média ela se apropria desse termo minimalismo e realmente estuda e vai a fundo disso, mas a gente já vive isso com toda certeza. Agora eu acho importante a gente respeitar as vontades das pessoas. Às vezes a pessoa de baixa renda ela sente muito mais o apelo pelo consumo, porque às vezes ela nunca teve aquilo. Então, como ela nunca teve acesso, quando ela tem condições, ela vai querer comprar e vai querer consumir. E isso muitas vezes é o que é mais perigoso para a pessoa de baixa renda. Quando ela começa a ter uma graninha, ela vai querer consumir porque ela nunca teve, sabe? E isso é das coisas mais básicas às vezes. Às vezes é com comida. Eu conheço muitas pessoas que compram compulsivamente, que pedem iFood porque, eu nunca comi isso. Eu já fui uma dessas pessoas, inclusive. Hoje eu trabalho isso porque, ainda que você tenha alcançado um nível de consciência maior sobre essas crenças limitantes, não significa que elas vão ser quebradas da noite para o dia. É um trabalho contínuo. Então, às vezes, eu como fui uma criança que já merendei farinha com açúcar, já merendei tomate, pimentão, esse tipo de coisa, quando eu vejo essas merendas de criança no supermercado, há um tempo atrás ainda mexia muito comigo e me dava vontade de comprar. Hoje em dia não mais, porque eu já tenho trabalhado em cima disso. Mas eu sei o quanto o contexto de escassez no passado, ele mexe muito com a população de baixa renda que começa a ter um pouquinho mais de acesso ao dinheiro.
porque ela vai querer consumir aquilo que ela nunca teve. Então acho que a partir daí eu posso emendar uma outra pergunta que eu ia te fazer, que no seu e-book, em vídeos, você sempre faz um paralelo com a ancestralidade africana. E aí, qual a importância de resgatar esse passado para ter emancipação financeira? Eu acho importantíssimo porque saber que a minha história não começou na escravidão é muito importante para construir minha autoestima e me construir enquanto intelectual. Eu acho que isso é super importante para entender que lá naquele conhecimento que foi tão negado pela sociedade, pelo racismo estrutural, esse conhecimento tem valor. Então, eu trago esse resgate para que as pessoas de baixa renda, e no Brasil, falar de pessoas de baixa renda é falar de população negra, porque a maioria das pessoas de baixa renda são pessoas negras e pardas. Então, é muito importante frisar isso, né? E está no momento de discussão se existe ou se não existe racismo no Brasil. E dizer que não existe racismo no Brasil é assumir que essas pessoas, então, elas são todas elas, 56 quase por cento da população são todas elas muito azaradas, porque a maioria delas está em contexto de vulnerabilidade e de pobreza. Então, você trazer esse conhecimento é você resgatar a potência que tem nessa identidade africana. É você pensar, poxa, os meus ancestrais desenvolveram essa tecnologia. Então, se eles conseguiram lá no passado, com todo o sofrimento, com toda a exploração, eu também posso conseguir fazer isso hoje. Eu acho que é bem por aí que eu vou, sabe? É resgatar essa potência para que as pessoas entendam que falar de finanças e falar de economia também é para elas. E aí, falando um pouco do início do seu canal, você sempre teve esse contato com finanças pessoais, né, por causa da sua família, mas qual foi o start para você querer fazer o canal? O jornalismo te ajudou de alguma forma a também escolher esse caminho? Sim, com certeza. Eu fiz jornalismo e eu me apaixonei pelo jornalismo de economia. Sempre quis falar sobre isso, só que eu sou uma jornalista negra em Salvador, né? E aí, o que que a pessoa negra em Salvador, ela é especialista automaticamente em cultura. Então, eu sempre era levada para vagas de trabalho, onde eu falava de cultura, ambiente de trabalho onde eu fazia assessoria da área de cultura também. Só que eu nunca quis fazer isso e as minhas amigas me incentivaram a partir de um momento que eu estava completamente desgostosa, assim, dos rumos que a profissão estava tomando. Hoje em dia, nem todo mundo pode ser jornalista, todo mundo pode produzir comunicação. E eu também acho que pode, com o seu devido respeito ao que é realmente fato, ao que é verdade, né? Combatendo aí as fake news, eu acho que todo mundo sim pode produzir conteúdo, pode produzir informação. E aí eu estava muito nessa busca do que eu faria e por eu já ter esse conhecimento de investimento, já ter me aprofundado nisso antes, as minhas amigas me influenciaram muito a criar essa página Grana Preta e compartilhar esse conhecimento com as pessoas negras de baixa renda. Porque a nossa relação, a relação da população negra com o dinheiro, ela é uma relação que é muito dificultada pelo racismo. São gerações e gerações anteriores que tiveram seu trabalho tomado de forma forçada, sem receber nada por esse serviço. Então, é uma população que tem dificuldade de lidar com o dinheiro, porque por muito tempo teve o trabalho tomado de forma gratuita. Então, até hoje, eu conheço empreendedoras, principalmente no interior da Bahia, Santo Amaro, ali bem no interiorzão da Bahia, que não sabem cobrar pelo seu trabalho. E aí, quando você não sabe cobrar pelo seu trabalho, você não fatura. Quando você não fatura, você não coloca comida na mesa. E aí você reelabora essa narrativa de miséria e de escassez. Então, falar sobre educação financeira para essas pessoas, para mim, é essencial para que elas consigam criar uma nova narrativa que não seja essa narrativa de escassez, nem que seja começando a aprender a cobrar melhor pelo seu trabalho, sabe? Então, é bem por aí, assim. Para mim, na minha vida pessoal, eu tive aquele
start mesmo quando eu precisei de dinheiro e não tinha reserva de emergência. E aí eu tive que interromper o meu sonho, trancar a faculdade. Falei, eu preciso acessar esse conhecimento de forma mais profunda. E foi aí que eu comecei a fazer os primeiros investimentos. Mais ou menos por aí. Eu acho que eu consegui dar o panorama de tudo. E como é que você faz a seleção dos conteúdos para o seu canal no YouTube? Você recebe sugestões? Você vê o que mais as pessoas têm dúvidas? Como é que é feita essa seleção de conteúdo? Eu foco principalmente no que as pessoas mais têm dúvidas e atualmente eu tenho produzido um conteúdo mais sobre vida adulta, né? Os jovens adultos, aí a galera da minha idade, que a gente é caracterizado aí pela mídia como geração nem estuda e nem trabalha, não saiu da casa dos pais ainda. Tem muita gente que ainda, mesmo tendo 25, 30 anos, ainda não saiu da casa dos pais. Então, eu estou buscando construir um conteúdo mais para essa galera e tentando também mostrar que o custo de vida da gente aumentou, as relações de trabalho da gente não tem mais aquela relação de trabalho prolongada, não tem garantia de aposentadoria, não tem garantia de todos os direitos. Então, a gente teve o custo de vida que aumentou. Na maioria das cidades, o aluguel ele é mais caro que o próprio salário mínimo. Então, a gente precisa olhar para isso e parar de dizer que é a geração neném e começar a entender por que, que essa galera está ficando cada vez mais na casa dos pais. Às vezes elas não estão conseguindo se sustentar fora da casa dos pais, né? Porque o custo de vida Sim. aumentou e muito. Então, a ideia é trazer conteúdo para a organização financeira, para a galera que é baixa renda e quer começar a dar os seus primeiros passos rumo aí à independência financeira, a saída da casa dos pais e começar a construir sua autonomia por aí. Então eu faço conteúdo mais voltado mesmo para as dúvidas das pessoas, que geralmente é sobre organização, investimento, e também tem esse quadro que é o cara vida adulta, trazendo os desafios da vida adulta. E você recebe muitas dúvidas assim dos leitores? Quais são as principais dúvidas que eles te pedem? Te querem tirar, falar com você? Válido pegar um empréstimo para comprar uma casa própria? Você acha que eu vou pegar um dinheiro na mão? Você acha que eu devo investir onde? Será que é legal investir na Selic agora? Ah, mas eu vi que a Selic fechou em negativo. O que eu vou fazer agora? Sabe? É mais por aí mesmo. E eu tento nunca responder de forma direta. Eu tento sempre cavar ali quais são as motivações das pessoas, porque eu não acredito em fórmulas prontas. Tem muito influenciador trazendo aquela fórmula de 3 passos para ser um milionário e eu não trabalho dessa forma. A ideia aqui é realmente apresentar todas as opções para que as pessoas consigam fazer elas mesmas escolhas melhores para o seu dinheiro. Então eu vou ali conversando com a pessoa, pergunto, tá, mas e esse empréstimo, qual é a taxa de juros dele? Ele é consignado, não é consignado, por quanto tempo, quantas são as parcelas, essa taxa de juros você tem que observar que ela não pode estar muito alta em comparação à taxa Selic. E aí eu vou explicando ali para ela o passo a passo para que ela consiga decidir se ela realmente quer uma casa agora, se é realmente necessário ter uma casa própria ali naquele lugar agora, ou se ela pode adiar um pouco isso e se organizar para poder comprar essa casa fora das garras do empréstimo consignado, por exemplo. E aí eu sempre trabalho a decisão junto com a pessoa, porque às vezes faz sentido para ela o empréstimo, sabe? A gente não pode condenar determinadas coisas, porque as pessoas têm sonhos. E o dinheiro é para isso, o dinheiro é um meio de viabilizar esses sonhos. A gente recebeu uma pergunta mais cedo da leitora Yasmin. Ela quer saber, assim, para guardar dinheiro, qual é a melhor opção? Poupança ou investir em outros tipos de fundos de investimento? Boa. Olha, a Selic, ela tá tendo um resultado super negativo, né? Selic. Selic é a taxa básica de juros da economia. É o que define, assim, quais são os juros dos empréstimos, juros para você comprar uma casa e etc.
Então, essa é a taxa estipulada pelo governo. E ela está baixa por uma decisão controversa, né, de estipular essa taxa assim. Mas o que acontece? Ainda baixa, a poupança ela só rende 70% dessa taxa. A Selic hoje ela está em 1,9% ou 2% ao ano, mas a poupança só está rendendo 70% disso. Então é uma fraçãozinha desses 2%. E o pior, ela só rende no aniversário. Então, quando completa um mês que o seu dinheiro está lá, aí ele vai render um pouquinho. No Tesouro Selic, que é um lugar onde você coloca o seu dinheiro e investe no Tesouro Nacional, ele, além de ser muito mais seguro que a poupança, ainda rende todos os dias. Todos os dias ele vai render um pouquinho mais, até conseguir render 2% ao ano. Então, isso aí já é muito mais interessante do que deixar o dinheiro na poupança. Pela segurança, pela liquidez, né, que é isso de o dinheiro render todo dia, e também pela rentabilidade que é maior do que a poupança. Então, sim, é melhor você investir o seu dinheiro do que deixar ele na poupança. E melhor, hoje em dia não tem só a Selic para você deixar o seu dinheiro rendendo. Muitos bancos digitais, eles disponibilizam a opção de você deixar o dinheiro rendendo na conta. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar disso. Então, só de você deixar o seu dinheiro naquela conta ali, ele já está rendendo mais do que a poupança. Então, é bom você pesquisar quais são esses bancos digitais, quais são as condições. Tem alguns bancos que o dinheiro está rendendo, tipo, 150% do CDI, sabe? E isso é muito legal, porque o CDI é praticamente igual a Selic, tá? Então, se está rendendo 150%, é 2% ao ano mais um pouquinho. Então, é bem interessante, assim. E você não tem dificuldade de fazer isso, é só deixar o dinheiro na conta e ele já está rendendo. E quais são os principais problemas financeiros que os brasileiros enfrentam hoje, que você percebe? Tá. Hoje, o principal problema financeiro que o brasileiro enfrenta são os impostos, né? O valor das coisas só aumenta. E a gente tem uma instituição hoje chamada DIEESE, que já estipulou que o salário mínimo necessário para viver com o básico no Brasil deveria ser de R$ 4.000. E a gente recebe hoje um salário mínimo 4 vezes menos que isso. Então já começa daí a nossa dificuldade. Quer fazer milagre com o pouco que a gente ganha. E as coisas só aumentam de valor. O aluguel, absurdo, o valor da comida, dos itens básicos são surreais. Então, assim, acho que o primeiro desafio do brasileiro é esse. Então, não dá nem para culpar uma família que não tem reserva de emergência, porque ela está tentando alimentar a família dela com o dinheiro que recebe, sabe? Então, acho que a principal questão é que a gente precisa olhar de forma mais incisiva em relação a isso, sabe? A gente precisa pontuar, primeiro, o brasileiro precisa se inteirar mais desse debate econômico e pontuar suas vontades na hora de votar. Porque a gente não tem como, gente. A gente paga, às vezes, em um produto básico de alimentação. O Brasil é o único país que taxa os itens básicos de consumo da comida, do almoço do brasileiro, sabe? E às vezes não são uma só alíquota, são 3 alíquotas em cima de um só produto. Então, o agricultor que plantou o arroz, ele já foi taxado, a empresa, a indústria que embalou, que lavou, que fez os processos naquele arroz foi taxada de novo, e o supermercado que vai te vender aquele arroz foi taxado pela terceira vez. Então, são 3 alíquotas que ele vai repassar no produto. Então, nós, brasileiros, assim, médios, pagamos esses três repasses, que são 3 alíquotas em cima de um só produto. A gente não aguenta mais. É muito desafiador conseguir sustentar a família, pagar aluguel, pagar conta de água, luz, transporte, gasolina,
tudo isso com o salário que está tão defasado. Então, acho que o primeiro desafio do brasileiro é realmente fazer esse malabarismo dar certo, e o segundo é pegar esse dinheirinho que sobra e tentar conseguir construir uma reserva de emergência com ele. É importante trazer esse cenário, né, econômico brasileiro para a realidade, né, na hora de ter essa educação financeira das pessoas, né, para não ser uma coisa também tão fora, tão distante do dia a dia. Sim, a maioria dos educadores financeiros falam para as pessoas viverem com 50% do salário, da renda. 50% para quem ganha um salário mínimo é R$ 500. O que você faz com R$ 500 hoje em dia? Então, é urgente a gente discutir essa questão da reforma tributária, da renda mínima essencial para os brasileiros, porque se a gente continuar assim desse jeito, a gente não vai conseguir recuperar a nossa economia. Porque não tem como. Como é que você mantém uma maioria da população em situações deficitárias, né, sem dinheiro, sem renda? Antes da pandemia, 40% da população brasileira vivia com menos de R$ 400 por mês. Estou falando de 40%, sabe? E essas pessoas são concentradas aqui, norte, nordeste. Como é que você mantém essa galera toda na pobreza e quer que a economia se recupere? Quem é que vai consumir? Quem é que vai reaquecer a economia sem dinheiro? Então é importante a gente pensar nisso, sabe? E a gente recebeu uma outra pergunta aqui. Na sua opinião, qual seria a principal reforma, então, que o país deveria passar? Eita, Hugo me colocando em aperto. A gente está aqui no perfil Sem aberto. criar grandes polêmicas. Grandes polêmicas. Hoje em dia, bom, vou falar. Primeira reforma que o Brasil precisa passar é reforma. Eu acho que o Brasil precisa de mais educação cidadã. Primeira coisa, a gente precisa saber o que é que tem escrito na nossa Constituição, para que serve cada coisa, qual o papel de cada político, de cada representante da gente, o que eles fazem lá. Então, eu acho que a população, de forma geral, ela, por anos e anos, ela sempre espera por um político, né, um único, porque a maioria das pessoas não pensa nisso de forma holística, ela só pensa no prefeito, no presidente. Então, ela tenta achar que aquele única pessoa vai salvar todo mundo de tudo. E não é assim. A gente precisa, todos nós, se engajar cada vez mais nesse processo. Então, a primeira coisa, educação cidadã, a gente precisa nas escolas. Como é que tem um projeto para ensinar Constituição nas escolas e esse projeto não passa na Câmara dos Deputados. Então, primeiro, a gente precisa disso. Segundo, a gente precisa começar a repensar concentração de renda nas mãos de poucas pessoas. A gente precisa começar a pensar nisso, sabe? Porque, de forma geral, quando a gente tem uma concentração de renda muito alta na mão de poucas pessoas, o país ele passa por uma instabilidade econômica muito grande. E isso são números, não é a Amanda que está falando. Isso são economistas, especialistas, pessoas que estão dizendo que quanto mais bilionários numa economia, mais concentração de renda, mais as pessoas vão permanecer ou agravar o estado de pobreza e de miserabilidade da maioria da população. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Porque eu não culpo as pessoas, eu não acho que dinheiro tem que vir com culpa, mas concentração extrema de renda é prejudicial para a economia de forma geral, assim, para o sistema econômico mesmo. Então, a gente precisa pensar que, às vezes, quando uma pessoa que tem muito dinheiro e está vendo que está acontecendo uma crise, a primeira coisa que ela faz é tirar o dinheiro do país e colocar o dinheiro em uma moeda que está mais valorizada. E isso é péssimo para o nosso país, porque a pessoa que tem renda, que poderia estar investindo aqui dentro e tentando recuperar essa economia, ela
promover uma fuga de capital e o dinheiro agora está em outra moeda. Enquanto a gente aqui continua lutando para reaquecer a economia através do consumo. Não é só assim que a gente tem que agir na economia. Então, acho importante a gente pensar sobre essas coisas mesmo, sabe? E refletir quem é que realmente é melhor para conduzir esses processos. E aí, mudando um pouco de assunto, a gente está na véspera da Black Friday, chegando no Natal. São 2 períodos em que as pessoas costumam gastar bastante. Quais são as suas dicas para as pessoas não passarem por apertos, não terem dor de cabeça nesses períodos? Eu fiz até um vídeo sobre isso para o meu canal, mas é tanta correria que eu nem sei se vai sair a tempo. Mas dicas para quem quer se organizar e manter a saúde financeira nesse período. Primeira coisa, fazer uma lista de tudo que você está pensando em comprar. Faz uma lista, coloca no papel e coloca isso em ordem de prioridade. Do mais essencial para o menos essencial. Lembrando que o mais essencial é aquilo que você não pode viver sem. Tá? E o menos essencial é aquilo que, tá bom, dá para comprar depois. A segunda dica é estabelecer um limite. Lembra, quem gosta aí de reality show, lembra da Jojo Todinho falando lá, você precisa de limite. Todo mundo precisa de limite, gente. Então, estipular um limite de quanto é que você quer e deseja gastar nessa Black Friday, nesse final do ano. E não sai desse limite. Eu sei que é desafiador. Opa! Foi minha bateria. A gente vai comprar presente para tia, para mãe, para o primo, para a prima, e vai acabar comprando presente para todo mundo e estoura o orçamento totalmente. Então, coloca limite de quanto é que você pode gastar no total, de quanto é que você pretende gastar com cada item que você colocou na sua lista. E a outra dica é monitorar o preço, né, desses itens. Tem um aplicativo, não sei se eu posso falar o nome do aplicativo? Depende. Muito. É para controlar essas... É um aplicativo que ele mostra onde é que aquele item que você colocou na pesquisa está mais barato, qual loja está vendendo mais barato, e também ele mostra a variação do preço. Porque tem muitos estabelecimentos que nessa época, o que é que eles fazem? Eles pegam algumas semanas antes, aumentam o preço do produto, quando chega perto da Black Friday, eles derrubam o preço de novo, para você ter a impressão de que você está recebendo um grande desconto. Quando, na verdade, ele só aumentou e voltou para o preço que era antes, quando chega na Black Friday. Então, esse aplicativo permite que você observe a variação do preço. Ele mostra lá uma linhazinha que vai mostrando, né? Quanto é que estava o preço há 6 meses atrás, há 2 meses atrás, e você vai monitorando. Quando você vê que um pouco antes o preço fez isso e depois voltou para a linha, significa que não teve desconto nenhum, ele só está mantendo o mesmo preço que estava antes. Agora, se estava assim na linha, depois desceu, significa que aí sim, realmente você está tendo um desconto real. Bacana. E aí, essas dicas que você deu aqui pra gente também serviria para aquelas pessoas que querem começar 2021 no azul? Todas positivas? Exatamente. Com certeza. E outra coisa, se for parcelar, porque eu coloquei aqui, estabeleça um limite. E aí as pessoas vão ali no limite da parcela. A parcela toda deu tanto, tá tudo bem. Só que o que a gente tem que observar? A nossa renda mensal. A parcela ela não pode tomar de jeito nenhum mais que 20% dessa renda mensal. Porque se ela tomar mais de 20% da sua renda, você vai ficar ali com a corda no pescoço. E aí, consequentemente, quando apertar de um lado, você vai tentar folgar do outro. E aí, apertou de um lado, você pagou todas as parcelas, faltou para você comprar uma comida, faltou para você pegar um transporte. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai botando no cartão. Com isso, você vai gerando mais uma dívida. E aí já fica difícil, já começa o ano ali naquela energia da dívida, né? Endividado. Isso não é legal.
Verdade. A gente recebeu outra pergunta aqui. Qual a sua expectativa de crescimento econômico pós-pandemia? Tá. Sandra, a gente tem um ministro da Economia, ele deveria responder isso. Mas, assim, minha perspectiva de crescimento econômico pós-pandemia, eu acho que a gente ainda vai enfrentar muita estabilidade aí. Pô, pensar nesse pós-pandemia é bem difícil. Porque a gente liga o jornal e a gente sabe que já tem vacina, mas aí vão perguntar para o ministro qual é o planejamento para poder vacinar as pessoas. Não tem planejamento ainda. Aí você já tem um siri contigo, porque eu tô há 8 meses dentro de casa, já tô daquele jeito. Aí quando eu vejo isso, eu falo, meu Deus do céu, gente, pelo amor de Deus. Então eu não sei, assim, realmente eu acho que a gente ainda vai penar um pouquinho. Então, para todo mundo que conseguiu manter o emprego nesse período, está conseguindo manter o emprego, tem um salário fixo, velho, comece a olhar com mais carinho para suas finanças, comece a poupar, nem que seja de pouquinho em pouquinho. Hoje em dia, você consegue fazer um investimento com R$ 30, você consegue fazer investimento até com R$ 1. Tem corretora que permite você investir até com R$ 1. Então, se você conseguiu manter o emprego nesse período, por favor, comece a se organizar, que a gente vai enfrentar ainda um cenário de instabilidade, tá? Nesse período aí de recuperação. E para mim, a expectativa de crescimento econômico é focar no pequeno empreendedor. É estimular esse pequeno empreendedor, sabe? Eu sei que o governo liberou uma renda para poder auxiliar esse pequeno empreendedor nesse momento de pandemia. Só que quem gerenciou isso foram os grandes bancos. E os grandes bancos, eles trabalham com garantias. E me diga qual é o pequeno empreendedor que tem garantia para dar para um banco nesse momento de pandemia, se nem ele sabe o que, vai acontecer. Como é que você vai pedir um empréstimo no banco e vai dizer, ó, eu garanto que daqui a tanto tempo eu vou pagar, se ele não sabe qual é o cenário do futuro? Então, existiu isso, mas a execução dessa política não foi bacana porque os empreendedores não conseguiram ter acesso a esse fundo para os pequenos empreendedores. Então, acho que a recuperação vem daí, para a gente olhar com mais carinho para eles, porque eles são responsáveis por 27% do nosso PIB, e isso é bastante coisa. O empreendedorismo hoje no Brasil, ele tem salvado muitas famílias, ele tem gerado renda para muitas pessoas que ficaram desempregadas. E muitas vezes é o que segura famílias. Então, acho que vem daí, vem da gente olhar com mais carinho para essa classe de pequenos empreendedores. A gente já falou um pouco sobre investimentos, sobre poupança, mas a gente recebeu uma outra pergunta aqui. Para quem é assalariado, qual seria o melhor tipo de investimento? E aí eu vou emendar uma outra pergunta. Como você enxerga a previdência? É uma boa opção para guardar um dinheiro para sua aposentadoria no futuro? Você fala previdência privada? Isso, previdência privada. Tá. Beleza. Vamos falar do melhor investimento para quem é assalariado. Primeira coisa, não tem assim melhor investimento para tal coisa. Você tem que olhar primeiro para suas finanças, quais são seus custos fixos, quanto é que você consegue ter disponível todo mês para investir. De preferência, no meu método, eu estipulo ali 30% da renda para investir. Isso porque eu estipulo uma pouca parte da renda, porque a maioria das pessoas não ganha o suficiente para custear todos os seus custos essenciais. Às vezes o salário não dá nem para garantir tudo, aluguel, água, luz e alimentação. Às vezes não dá, então eu coloco ali em 30% para poder investir. E aí, desses 30%, eu estabeleço as 3 principais metas, que é, primeiro, reserva de emergência, depois, planos de médio prazo, que pode ser uma viagem, um carro ou uma casa própria. E aí, para quem está endividado, esse primeiro plano de médio prazo tem que ser quitar as dívidas. E os outros 10% para a aposentadoria.
E aí que vem a sua pergunta. Essa aposentadoria, qual é o melhor lugar para investir esses 10% pensando nesse longo prazo? Para quem não tem tanta disciplina, eu acho que tudo bem pagar uma previdência privada. Porque ela é como se você pagasse um aluguel todo mês. Tem uma parcela fixa todo mês para você pagar e isso vai te garantir ali uma aposentadoria no final, quando você decidir se aposentar e resgatar esse dinheiro. Mas o que acontece? Lá na previdência privada, eles não vão fazer nada que você não possa fazer aí da sua casa. Porque uma previdência privada, ele só vai pegar o seu dinheiro e vai investir em renda fixa. Renda fixa, para quem não sabe, são investimentos que têm uma taxa de rentabilidade fixa. No momento que você coloca o seu dinheiro, ele já diz quanto é que ele vai render. Então você já sabe que o seu dinheiro vai render exatamente aquilo que ele prometeu no momento do contrato. Então, uma previdência privada, ela não pode fazer nada além disso. Ela não pode expor o seu dinheiro a risco nenhum. Então, ele só vai pegar o seu dinheiro e investir em renda fixa. E isso você já pode fazer aí na sua casa. Por exemplo, a gente tem algumas opções. Tem o Tesouro Direto, que é você emprestando dinheiro para o Tesouro Nacional e ele vai te pagar uns juros por esse dinheiro emprestado. É como se você se tornasse um agiota do governo. Você vai emprestar dinheiro para ele financiar as atividades dele. Tem também CDBs, que são títulos onde você vai emprestar o seu dinheiro para o banco e esse banco vai emprestar aquele dinheiro para as famílias que estão precisando de dinheiro. Então, ele vai emprestar o seu dinheiro, o dinheiro que você depositou para ele, a juros para alguém que está precisando. Essa pessoa vai pagar o banco e ele te paga de volta. Óbvio que os juros que ele recebe é bem maior do que os juros que ele vai repassar para você, mas isso são outros assuntos. Então, você pode investir nesses lugares, lembrando que você vai investir a longo prazo, né? Então, a data de vencimento tem que ser lá na frente. 2060, 2055, enfim, depende de quando você quer se aposentar. Então, hoje já é possível você fazer isso sem precisar de uma intermediação de uma previdência privada, por exemplo. Mas, se você acha que é mais fácil investir na previdência privada, você pode fazer isso também. Lembrando que é importante olhar se eles cobram taxa de administração, porque muitos cobram, né? E aí, às vezes, a taxa de administração é cara e você já está... Quem vai investir com pouco dinheiro, você não está disposto a perder nada nessas taxas de administração. Então, é importante você observar isso. Se você tem uma renda suficiente e você acha tranquilo pagar essa taxa, vai lá e investe na previdência privada. Mas se você não quer perder dinheiro, comece a entender mais sobre o Tesouro Direto, porque é uma opção super segura e você mesmo pode fazer esses investimentos. Amanda, nossa conversa está ótima, mas infelizmente está chegando no final. A última pergunta. Você pode indicar livros para quem quer aprender mais sobre educação financeira, principalmente os jovens? Sim, sim. Eu gosto muito. Eu mesclo assim, né? Eu mesclo as coisas que eu leio. Eu gosto de livros de educação financeira, que são aí os livros mais tradicionais. Assim. Tem o livro da Nath Finanças, que é um livro super didático para aprender sobre educação financeira básica. Tem o livro da Natália Arcuri também. Tem o livro Pai Rico, Pai Pobre, que é um livro que é referência nessa questão de organização financeira. Tem o livro Rápido e Devagar, que é um livro onde você vai começar a entender como é que funciona a sua mente no processo de consumo, né? Você vai começar a aprender técnicas para desacelerar e pensar melhor nas coisas que você vai comprar. E também tem os livros que eu gosto. Tem ali, aqui atrás, tem o livro Angela Davis, Mulher, Raça e Classe, que é para entender melhor sobre essas questões econômicas que envolvem um país e qual nossa classe, como é que a gente deve enxergar essas questões econômicas, que é super interessante. E logo ali atrás também,
um pouco mais para lá, tem aquele livro verde e amarelo, que é o livro O Quilombismo, de Abdias do Nascimento, que é um livro também super interessante para a gente entender economia de quilombo e ver o que é que essas sociedades tradicionais têm para nos ensinar sobre a organização econômica. Aqui já estão falando, obrigada, Amanda, muito esclarecedoras suas colocações. Obrigada a vocês, para mim é uma honra estar aqui. Eu sempre pude dar vazão ao meu desejo e o meu gosto por leitura, porque a estante virtual sempre tinha livros em ótimo estado e super baratinhos para comprar. Então, para mim, é uma felicidade estar aqui. Obrigada, Amanda. Foi ótima a nossa conversa. E para quem perdeu ou quer assistir novamente, compartilhar com os amigos, a conversa vai ficar salva aqui no nosso IGTV. Obrigada mais uma vez, Amanda. Valeu, obrigadão, gente. Obrigada por estar aqui. Tchau, gente. Tchau, tchau.